Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Sejam bem-vindos ao Geomante. Pessoal, hoje um vídeo rápido aqui, sem edição, sem muitos cortes, só para trazer aqui uma pauta de um tema urgente. Eu estou me preparando para embarcar, então vou trazer rapidamente esse tema aqui para vocês, só para não ficar devendo, entendeu? Porque é um tema super relevante, como a escalada do conflito regional no Oriente Médio pode afetar o mercado global de energia, né? Então, a gente teve recentemente a escalada dos acontecimentos, né? Israel fez ataques ao território sírio, então Israel veio submetendo o território sírio a diversos ataques, né? Diversas infrações da soberania territorial síria. Israel acabou atacando com seus caças bombardeiros a embaixada do Irã na Síria. E isso teve imensa repercussão internacional, porque desde que esse sistema diplomático foi criado lá depois da Segunda Guerra Mundial, é considerado que embaixada é um local diplomático inviolável, é considerado praticamente território do outro país, né? Então, quando Israel atacou a embaixada do Irã, foi considerado um ato de guerra, uma declaração de guerra, né? E o Irã avisou que ia responder. Então, o Irã fez declarações e diz que, com base no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, evocando seu direito de legítima defesa, ele iria fazer uma retaliação proporcional e simétrica, né? O regime iraniano enfrentava ali uma situação muito difícil, porque internamente eles tinham que dar uma resposta. Se eles não respondessem, poderia haver ali um levante interno contra a liderança do regime, inclusive setores mais radicais acabarem derrubando o Ayatollah e tomando o poder no Irã. Então ele precisava dar uma resposta, uma demonstração de força. Enquanto isso, a jogada do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi que se o Irã desse uma resposta forte demais, contundente demais, isso provavelmente ia colocar toda a comunidade internacional de volta ao lado de Israel, e Israel vinha perdendo muito apoio internacional por causa das suas práticas de limpeza étnica, né, sendo acusado de genocídio na faixa de Gaza, e colocaria praticamente os Estados Unidos na guerra, né? Então, arrastar os Estados Unidos para a guerra poderia ser a grande jogada de Benjamin Netanyahu, que enfrenta severas críticas, é um governo muito impopular em Israel. Então, Israel fez um ataque que foi muito teatral. Eles anunciaram o ataque, eles avisaram os países vizinhos, eles avisaram os Estados Unidos, teve conversas diplomáticas com a União Europeia, ou seja, para minimizar qualquer possível baixa de cidadãos desses outros países. O Irã avisou que ia atacar. Ele atacou com ondas de drones, ou seja, que são muito lentos, levam muitas horas do território iraniano até Israel para chegar. Também atacou com mísseis de cruzeiro, que são muito mais velozes, e atacou especificamente alvos militares. Ou seja, como esse ataque foi telegrafado, ele deu todo o tempo possível para Israel se planejar e se defender. E de fato, realmente houve ali danos em bases militares, mas até então não se sabe de nenhuma baixa. Então, dessa forma, o regime iraniano conseguiu dar uma resposta interna, né, demonstrou que não deixou de graça o ataque à sua embaixada. Ele também deu uma resposta externa para Israel, porque apesar dele não ter pretendido causar baixas, o Irã ele demonstrou que ele é capaz de sobrecarregar o sistema de defesa aérea israelense. Ou seja, ele deu uma demonstração de força para Israel e jogou a bola de volta para Israel. Olha, considero quitados. Você atacou o meu território, eu ataquei o seu território, vamos deixar por isso. E jogou a bola para Israel para ver se Israel vai tentar escalar novamente o conflito. Qual que é o problema aqui, né? Nós temos aqui o Oriente Médio. O Irã é um dos 10 maiores produtores de petróleo e gás do mundo, junto com a Arábia Saudita, junto com o Iraque, junto com os Emirados Árabes. E aqui ainda nós temos o Catar,
que aqui entre o Catar e o Irã, aqui no Golfo Pérsico, nós temos o famoso campo Northfield. Esse é o maior campo de gás do mundo. É esse campo de gás aqui que pagou a Copa do Mundo. Ele é metade do Catar, metade do Irã. Fica aqui no Golfo Pérsico. E nós temos Israel aqui. Israel já vinha acusando o Irã de ser financiador de grupos paramilitares guerrilheiros que enfrentam Israel em diversas frentes, né? Como o Hamas, que é um grupo guerrilheiro que foi criado ali no lastro, né, da ocupação israelense em Gaza e na Cisjordânia. Temos o Hezbollah, que é um grupo paramilitar guerrilheiro que também foi criado para combater as posições israelenses no Líbano e na Síria. E hoje em dia nós temos aqui os Houthis, que são um grupo guerrilheiro que hoje controla a maior parte do Iêmen. Então podemos dizer que até oficialmente o governo do Iêmen hoje. Embora eles não tenham uma relação de origem relacionada a Israel, eles têm lançado ataques no Mar Vermelho para tentar estrangular logisticamente, em parte, Israel, pois eles declaram apoio à causa palestina. Então, teoricamente, o Irã financia com treinamento, tecnologia e inteligência alguns desses grupos. Logisticamente, aqui o Oriente Médio, além de ter grande parte da produção de petróleo e gás mundial, nós temos esses dois golfos aqui, né? O Mar Vermelho, que ele liga aqui o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo através aqui do Canal de Suez no Egito. Então ele é um estreito logístico fundamental no comércio global, por onde passa a maior parte do petróleo do mundo, tá? Todo o petróleo que vem aqui para a Europa, vindo aqui do Oriente Médio, passa pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez. Inclusive petróleo que vem do Brasil, por exemplo, ele vem também aqui pelo Mar Mediterrâneo e atravessa aqui o Canal de Suez e o Mar Vermelho. Isso pode acontecer muito. Israel importa seu petróleo principalmente dos países do Cáspio, que são Azerbaijão, Cazaquistão, mas também do Brasil e da Nigéria. Então, o petróleo que vem do Azerbaijão e do Cazaquistão, que vem aqui do Cáspio, eles vêm através de dutos pelo Cáspio, pela Turquia, chegam aqui no Mediterrâneo e através de navios vêm para Israel pelo Mediterrâneo. Já o petróleo que vem da Nigéria e do Brasil, não tenho certeza, tá, gente? Mas estou supondo que a maior parte, nesse caso, venha aqui através do Mar Mediterrâneo, mas algum tanto pode vir aqui pelo Mar Vermelho para vir para esse porto aqui do sul de Israel. Bem aqui. Então, com os Houthis estressando a logística aqui no Golfo de Aden, no Mar Vermelho, agora o Irã lançou um ataque sequestrando um navio israelense, porque Israel começou a usar uma rota alternativa aqui pelo Golfo Pérsico, trazendo mercadorias e petróleo aqui para os Emirados Árabes, para o Bahrein, para o Kuwait, e através daqui indo por rotas terrestres até Israel. A Jordânia aqui é um reino fantoche aqui, então ele não oferece nenhuma resistência a Israel. E agora o Irã sequestrou navios aqui e o Irã, se quiser, ele fecha esse Golfo Pérsico, porque a marinha iraniana é bastante poderosa e eles têm hoje uma das mais avançadas forças de mísseis e drones. Então nem os Estados Unidos colocam mais porta-aviões aqui no Golfo Pérsico. Então, se o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho forem fechados, realmente estrangula bastante, logisticamente, Israel. E como que isso vai afetar a logística aqui, os preços mundiais de petróleo? O petróleo, como a gente pode ver, ele vem se estabelecendo aqui depois da pandemia por volta de $80. Então, aqui pegando o preço do Brent, de óleo cru, ele fica $80, abaixa para 70 e muitos. Quando estourou a guerra na Ucrânia com a invasão russa, ele superou $100.
Então, aqui em 2022, nós tivemos os Estados Unidos usando a sua reserva estratégica de petróleo, quando os Estados Unidos eles foram e, durante 6 meses, eles jogaram no mercado mais de 180 milhões de barris. E isso nós podemos ver aqui, ó, esses 6 meses aqui, como o petróleo desceu os seus preços de cerca de 120 até 80 e tantos dólares. Então, isso aqui foi o governo dos Estados Unidos intervindo no mercado, né? Um Estado americano intervindo no mercado aqui. E depois, em 2023, ficou de certa forma estável, entre 70 e muitos 80 dólares, algum crescimento em 2023. Nós tivemos aqui o começo dos ataques dos Houthis contra navios no Mar Vermelho, mas o mercado relativamente estabilizado e agora, com as tensões no Oriente Médio crescendo, os preços do petróleo voltando a subir. O Irã, ele vem aumentando as suas exportações, principalmente porque está sendo comprado pela China. A China está comprando bastante petróleo russo e iraniano. Nós tivemos aqui, ó, uma exportação aumentando 50% da exportação em 1,3 milhões de barris por dia, da maior parte para a China. O Irã hoje é o sétimo maior produtor de petróleo do mundo, né? Então, só ali nós temos a Arábia Saudita, o Iraque, os Emirados Árabes, o Irã, e o Brasil vem logo em seguida aqui. O Brasil está empatado com os Emirados Árabes, né, em oitavo maior produtor de petróleo do mundo. O que pode acontecer agora? Com a escalada do conflito nessa região, nós podemos ter a tentativa de imposição de mais sanções ao Irã, só que nós temos o seguinte, embora os Estados Unidos hoje sejam o grande produtor mundial, e eles têm seus aliados, algum aliado aqui, como o Canadá, a Arábia Saudita é considerada um aliado aqui porque ela é neutra em certas situações. Os Estados Unidos, ainda assim, eles precisam importar petróleo, e os seus aliados todos precisam importar petróleo. Não tem como ficar lançando sanções contra a Rússia, sanções contra o Irã, sanções contra a Venezuela, né? Não tem, essa conta não vai fechar. Então, isso faz com que ou as sanções tenham que ser relaxadas, ou os preços do petróleo vão disparar. Então, o que nós vamos ver nos próximos dias é uma possível subida, aqui, escalada dos preços do petróleo, e ele vai ficar tentando romper essa barreira dos 90 e poucos dólares, e se romper, ele vai subir de 100 dólares. Vamos ver como se os países vão conseguir lançar panos quentes aqui. A Rússia, que sempre teve uma relação de cordialidade neutra com Israel, eles procuram não criticar muito Israel, Israel também procura não criticar muito a Rússia, então eles sempre tiveram essa cordialidade neutra entre si. A Rússia passou a lançar críticas duras contra Israel, principalmente por causa das práticas de tendência genocida na Palestina, e agora por causa do ataque à embaixada. O ataque à embaixada foi desastroso, foi considerado realmente uma ação inescrupulosa, impensada de Benjamin Netanyahu. Joe Biden, os Estados Unidos estão tendo muita dificuldade, é como se o seu aliado ali, Israel, tivesse saído do controle. Eles já não estão levando em consideração os pedidos dos americanos, os conselhos dos americanos. É um aliado que saiu de controle. E isso está muito difícil porque é ano eleitoral também nos Estados Unidos. E deixar o preço do petróleo subir em ano eleitoral ia ser péssimo para o Joe Biden. Então, nesse momento, o que acontece? Lá na Venezuela, o Maduro tem aproveitado para endurecer um pouco o regime dele. Ele deu a entender que ia afrouxar o regime com relação às eleições, aos direitos dos opositores, e ele já começou a voltar a fechar, porque ele percebe que o jogo virou a favor dele. Os Estados Unidos não podem, e a União Europeia não podem sair sancionando o Irã, sancionando a Rússia e sancionando a Venezuela. Eles precisam desses recursos. Então esses países estão jogando com isso. O Irã ele está agindo também jogando com isso.
Ele sabe que tem a China e a Índia como grandes compradores, e o Ocidente não pode simplesmente abrir mão também de todo esse petróleo. Isso é fundamental aqui na geoestratégia. Então, o que nós esperamos ver nos próximos dias é o petróleo o preço do petróleo fazendo essa pressão para romper a barreira dos $90, e se romper, vai tender a romper os $100. Vamos ver como o regime israelense vai reagir. O regime israelense está agindo muito com o fígado. Parece que o Netanyahu não tem condições psicológicas de liderar o país. Ele está realmente levando o país para uma série de frentes de conflitos em Gaza, no Líbano, na Síria, agora com o Irã, como se eles realmente tentassem forçar a uma derrocada de guerra, né? Tanto o Irã quanto Israel são teocracias beligerantes, né? São países na nossa visão aqui, com sérios problemas. São países que têm legislação baseada em religião, em raça, esse tipo de coisa. Então é bem problemático. Eles não são democracias muito bem estabelecidas, embora tenham um regime eleitoral, etc. Mas é muito diferente do que nós vivenciamos aqui. Então esses regimes eles são muito duros, e nós vemos aí que esse embate pode se agravar. Vamos ver no que vai dar e se o preço do petróleo vai romper os $100 de novo, dependendo do que Benjamin Netanyahu fizer a partir de agora. E conhecendo bem o Benjamin Netanyahu, na verdade, ele é previsível, né? Ele não é um cara tão estrategista. Ele é previsível. Então, é previsível que ele queira já reagir com violência. Ele tenta sempre dar o truco, né? Ele tenta sempre escalar. Você bate um, ele quer bater dois. Ele bate três, se você bater três, ele vai bater quatro. Então, é previsível esse regime israelense. E vamos ver porque o Irã já demonstrou que tem capacidade militar muito, muito boa, muito avançada. Os dois países são as potências militares do Oriente Médio. Em números, os iranianos, os persas, têm uma força armada maior, mas os israelenses eles contam aí sempre com o apoio dos americanos, que vendem ali muito armamento, enviam muito armamento para eles. Vamos ver no que vai dar e o que vai acontecer com os preços do petróleo a partir de agora. Até a próxima.